Alô, pessoal do Agro, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aí mais um episódio do nosso Agrocast. E hoje, como convidado especial, um dos nossos egressos, amigo, ex-aluno, né? Messias Eusébio de Melo, né? Nós vamos conversar um pouquinho sobre e aí, e a vida pós-formado, né? O que o Messias fez, um aluno de destaque aqui da nossa instituição e do curso de agronomia, e nós iremos bater um papinho aí sobre esse período aí que é tão tenebroso, né? Que muitos alunos têm um pouquinho de medo e bate aquele friozinho na barriga. Messias, Fala, meus amigos, tudo bem? Cumprimentar a grande mestre professor Carlos. Queria agradecer, primeiro você pelo convite, o Unitepac por ter disponibilizado esse local para a gente. E é prazeroso estar aqui nesse momento. Primeiramente que a vida acadêmica minha, eu considero uma vida que eu aproveitei o máximo possível o que eu poderia. Questão academicamente. Eu sempre queria ser o aluno destaque, eu sempre quis ser o cara, vamos chamar a responsabilidade, vamos estar lá na frente. bacana. Para a gente começar a bater um papo, vou falar, né, um pouquinho aí de quem é Messias Eusébio, né? Messias possui graduação em agronomia pelo Ninterpac. Atualmente, ele é consultor técnico, né, de sistema de ILP, né, Integração Lavoura e Pecuária, e faz parte de assistente técnico de vendas ATV da empresa Terrafoz. E aí, Messias, como é que foi a sua trajetória, né, aqui no Ninterpac? Quando Então, você entrou, quando você formou, quais foram as suas vamos lá, experiências? vamos lá. Eu entrei aqui, eu era chamado de caçulinha na época. Que eu entrei, eu tinha 16 anos de idade. É até engraçado que na minha turma sempre tinha a turma mais experiente. E eu era criança no meio da galera. E assim, eu tive o prazer de participar dessa turma pela experiência que eu cresci como profissional. Eu entrei em 2016, 2. Durante esse período aí, pegamos uma pandemia. Mas avaliando a minha trajetória dentro do curso de agronomia, acredito que eu me dediquei ao máximo. Eu sempre busquei, eu sempre corri atrás. O que faltava ali, eu tentava compensar. E o que o Nitepac ofereceu para mim naquele momento foi muito prazeroso. Porque a gente tem um. Eu lembro que eu brincava sempre com os meus amigos que a gente tinha uma biblioteca aqui que nenhum outro curso tinha. Tem, aliás. É É uma verdade. biblioteca muito boa, É uma das maiores do uma das estado. maiores do estado. E assim, questão de material didático, questão de quadro de profissionais, era bem destaque. E a minha trajetória foi uma trajetória que eu era um moleque sonhador, eu costumo falar assim, um menino sonhador, que sempre correu atrás do sonho. Desde a minha graduação, eu sempre gostei muito de trabalhar com milho. Até os Uhum. meninos brincavam muito comigo. E um dia eu falava assim, eu vou seguir para trabalhar com milho, que é a minha vontade, eu sempre tive essa vontade. Durante esse período, eu tinha meio que conciliar algumas coisas. Minha família tem propriedade no Pará, e eu sempre, era meio de semana aqui, e quando dava uma sexta-feira à noite, tinha vez que eu ainda saía aqui, 10 horas da faculdade, e ia direto para a fazenda. Cuidar de Uhum. alguma coisa, organizar alguma planilha. E nesse período que eu tive nessa interação, eu tive um prazer de conciliar algo, que é o campo, a prática com a teoria. Eu acho que essa foi uma das chaves que me construiu durante a faculdade, durante a minha graduação. Uma das dificuldades que eu tive, e eu acredito que muitos acadêmicos também veem essa dificuldade, é a dificuldade da gente querer o algo a mais e, às vezes, pensar que não é capaz daquilo. Uhum. Uma opção muito boa que eu sempre falo para os meninos é aproveitar cada passo, As a oportunidades, né? oportunidade. Se você tá fazendo um estágio, meu estágio é de balcão. Vou dar um exemplo. Eu estou fazendo a matéria de solos. Aí o cara, Uhum. essa matéria é chata, não vou. Tô Não fazendo serve pra não serve nada. para nada. Aproveita cada momento. Porque a nossa vida ela é feita de momentos. Então, Uhum. quando eu compreendi isso, foi que eu consegui desenvolver um profissional melhor durante o meu período de faculdade. Uhum. Bacana. E durante a sua trajetória, o Messias, aqui na instituição, você entrou em Eu entrei em 2016, 2. 2016, ou seja, a primeira turma de agronomia aqui do Nitepac, né? Tive a honra de participar, né,
da formatura como mestre de cerimônia, né? Mas realmente foi um momento assim ímpar, né? Quando vocês estavam lá no momento de colação, fazendo juramento, eu consegui, né, relembrar de alguns momentos quando eu formei, né? Formei em 2009, ou seja, foram realmente momentos extraordinários. E aqui, durante a sua jornada, né, o que você conseguiu, né, observar de grandes oportunidades, né? Porque assim, ao longo da trajetória de estudante, a gente se depara com vários caminhos, né? É uma grande via, tem caminho para isso, tem um caminho para aquele e tal. Quais foram para você, né, as grandes oportunidades que você, ó, aqui realmente é uma grande oportunidade e com certeza lá na frente vou colher frutos. Eu tive o prazer de participar de uma iniciação científica, que na época era PIBIC. Bibique, né? PIBIC. Eu participei, o meu trabalho era enraizamento de estacas de bacurizeiro. Ah, É quando eu falo assim, às vezes os meninos, mas bacurizeiro, tu nunca... Eu falei assim, cara, igual eu falei, a gente tem que aproveitar o momento. aham, E assim, o ITEPAC, ele não foca só num... Hoje o curso de agronomia, ele não foca só numa vertente. Ah, eu vou focar, eu quero que o meu acadêmico seja um pesquisador. Não. O ITEPAC, ele foca no cara que quer ser pesquisador, mas ele também foca no cara que quer seguir o mercado de trabalho. uhum. Ele foca no cara que quer seguir a linha de consultoria. Então, durante a minha graduação, durante o meu período que eu tive aqui, eu notei isso. Que aqui a gente tem uma identidade de deixar o aluno fazer sua escolha. Não é o professor que faz a escolha para o aluno. E isso eu agradeço muito aos meus professores, porque eles sempre falaram, Messias, a escolha é sua. Então, a carreira é sua, Verdade. escolha a sua carreira. O professor Carlos é testemunha disso, ele sabe que eu sempre tive vontade de lecionar, de estar ensinando, eu sempre tive essa vontade. Só que durante esse período que eu fui me identificando com a área comercial. Você falou na questão do ATV. Eu comecei na parte técnica a partir de uma oportunidade que surgiu de dentro do Unitepac. Ah, é? Sim, Como é que foi essa oportunidade? eu, Explica o pessoal, você falou de ATV aí. eu vou Explica o explicar. pessoal o que é ATV, né? E o que você tem feito. Primeira coisa, um conselho que eu vou dar. Eu falei isso, os meninos, todo mundo ri de mim. Quando a gente sai de casa, a gente pede bênção pro pai. Uhum. Então, a gente tem que aprender a pedir bênção na nossa vida pessoal. Pedir bênção que eu falo não é eu me humilhar pro próximo, é eu ter respeito. É o respeito por aquele profissional que está ali. É o respeito por aquela pessoa que você sabe que pode contribuir. Então, eu acredito que isso que fez eu seguir minha carreira hoje. Quando eu recebi minha primeira oportunidade como consultor, que eu trabalhei 1 ano com consultoria no estado do Pará. E aí, a minha primeira oportunidade era um acadêmico daqui, grande amigo meu, Aristeu Antônio. Ah, tá grande. Eu prestei uma consultoria para Tonzinho. a Quem não avó sabe dele. é o Tonzinho. Quem não sabe é o Tonzinho. Eu prestei uma consultoria para a avó dele no estado do Pará. E assim, a gente superou o que a gente estava estimulando. Legal. E aí eu comecei a rodar algumas propriedades. Quando eu percebi, eu estava com 10 propriedades na minha mão, eu prestando consultoria. Ó, Era um número muito bom. Tava rodando, tava indo tal. E eu ganhei muita experiência durante esse período. Aí surgiu a oportunidade da Terrafoz. isso depois de quanto tempo de formato? Isso depois de 1 ano de formado. Eu Ó. passei 1 ano com consultoria, Rodando. rodando. Eu atendia a fazenda em São Félix do Xingu, eu atendia a fazenda em Xinguara, região de Pissarra, que é a minha região, São Geraldo do Araguaia, Eldorado. Só que surgiu uma oportunidade boa, porque eu queria entrar no mercado. Fizeram o convite para mim. Na verdade, a oportunidade da Terrafoz surgiu a partir de um estágio que o Unitepac, que é o estágio obrigatório. Eu fiz, por isso que eu falo para vocês, aproveitem o momento. Quando eu fiz o estágio, eu era empacotador. Porque normalmente você vai conhecer todo o processo da empresa. Você estagiou onde? Na Terrafoz. Ah, bacana. Que no caso hoje, eu faço parte do corpo da empresa. Hoje eu estou como ATV, que é o assistente técnico de venda. Eu sou o cara que está ali para dar o suporte para toda a venda. Eu sou o cara aquele contato inicial. Eu que faço o contato inicial, a gente levanta a demanda. Ó, bacana. Aí eu sempre faço o planejamento, o que o cara precisa usar, o que não precisa. Então, eu estou ali meio que interligando a venda com a técnica. Com a recomendação. Com a recomendação. Eu estou trabalhando direto com o que eu trabalhava, Bacana. Só que agora eu tenho o respaldo da empresa. Eu presto esse serviço para a empresa. Agora. Não, bacana. Você tocou num ponto importante, ô Messias, do estágio obrigatório.
que muitos alunos querem fazer em qualquer empresa e tal, só para cumprir a carga horária, mas é importante esse contato inicial, né, do estágio obrigatório, para que o aluno tenha essa experiência, né? Eu sei que o curso de agronomia é um curso, é um leque muito amplo, né? Você pode trabalhar em diversas áreas, né? Tente, né, pelo menos escolher uma empresa que você vai estagiar, fazer o primeiro estágio, pelo menos numa área próxima que você, né, tem um pouco mais de afinidade, porque às vezes nesse estágio obrigatório pode servir uma oportunidade para um emprego efetivo, por exemplo, né, um contato, né, você comentou aí com relação ao Antônio Lourenço, né, o Tonzinho. Tonzinho. É importante durante a graduação network. Networking. Fala aí um pouquinho sobre os networks que você E conseguiu ao longo dessa graduação aqui no Interpac, ô Messias. é interessante falar sobre o network, porque vocês sabem, eu sempre fui um dos líderes da agronomia na minha época. Eu era o cara que estava na frente. Eu era que Garoto tava, eu propaganda era o garoto também. propaganda. Eu era o que estava organizando. O Era. porquê? Porque eu sempre tive essa capacidade de liderança, de estar na frente, Ótimo. de tentar organizar, de fazer. Na verdade, é de fazer acontecer. Eu sempre costumo dizer que se você quer um cara que resolva, chama o Messias. Messias, a salvação da sua lavoura. É Então, verdade. esse network que eu tive durante. Eu conheci pessoas importantes, fiz amizades importantes. Ah, Um, ótimo. um exemplo de muitas empresas que hoje são parceiras, que na época eu ajudei a fazer essa parceria. Que a própria Terra Foz foi uma empresa que eu fui atrás, corri, fizemos essa parceria. Como outras empresas que estão no mercado, que alguns acadêmicos começaram a estagiar por elas e tiveram oportunidade. Eu sempre costumo falar para os calouros e para a galera, fazer assim, cara, vocês têm que fazer amizade com os caras que estão saindo. Porque daqui 5 anos, quando você se formar, ele vai ser um canal. Não é indique. Não é indique, é só um canal. Às vezes você precisa só de um empurrãozinho. É, Então, vamos ter essa questão de network, comunicação. Comunicação é muito importante. A gente que está no mercado, a gente costuma dizer que a gente perde as vendas por causa de duas coisas. Primeiro é a comunicação errada e preço. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na questão da comunicação. É muito importante você treinar a sua comunicação. E a hora da gente treinar a comunicação é agora, durante o período de graduação. é o momento, muitas vezes, de você errar. Você É o tem a momento de errar. oportunidade de errar, porque muitas vezes, quando você sai, a chance de errar, você não tem muita chance de errar. Às vezes, um erro ali pode determinar. Exatamente. E outra coisa que a gente tem que ter uma coisa chamada gratidão. Gratidão por onde nós já passamos. Deixar as portas abertas, né? A gente tem que ter gratidão de onde a gente tira o pão para levar para casa. Eu sou muito grato hoje, o Unitepac e a própria Terra Foz, por causa que eles me ofereceram oportunidades de levar o pão para minha casa. Quando a gente fala em gratidão, após também a sua saída, você ter gratidão por aquilo. A nossa vida profissional, ela é uma vida seguida de princípios e conceitos. O próprio CREA tem o CONFEA, que tem os princípios. Então, a gente tem que seguir esses princípios e conceitos. Por quê? Não adianta eu estar numa empresa hoje, estar queimando outras empresas, estar queimando a própria faculdade que eu estive, sendo que eu estou cuspindo no prato que eu comi. Então, a gente tem que ter gratidão. Eu acho que é um dos principais reconhecimentos de um profissional, que é gratidão e se dedicar. Aonde eu estiver, eu vou me dedicar. Eu costumo dizer uma frase, essa frase é minha, eu falo assim, cara, eu posso não ser o melhor jogador do meu time, mas eu vou ser o jogador que vai dar o sangue. Aquele que vai fazer a diferença, uma hora eu vou fazer a diferença. Vestir a camisa, né? Eu visto a camisa, entendeu? Eu visto a camisa do Unitepac, eu visto a camisa da empresa que eu trabalho, porque é dali que está saindo o pão da minha casa. E outra coisa, quando você se dedica no seu trabalho, você se destaca profissionalmente. Muitas vezes a gente pensa que é até uma frase que o pessoal costuma dizer, trabalhar só os primeiros 3 meses, depois está de boa. Mas não é bem assim. A nossa vida profissional é de metas. Muitas vezes a gente é um número. Só que às vezes eu posso ser um número que quando eu sair daquela empresa eu vou fazer falta. Verdade. Isso é uma pequena engrenagem de um grande sistema, né? Quando aquela engrenagem sai,
né? Muitas vezes pode gerar uma certa demora com relação aos processos, mas ninguém é Ninguém é substituível, né? substituível. E uma coisa que eu queria até comentar, que a gente, logo após sair da faculdade, a gente tem a desconfiança. Desconfiança tanto nossa, como profissional, quanto desconfiança do cara que está te contratando. Nossa, esse cara aí não sabe de nada não, saiu da faculdade agora. Então, a gente tem que ter o discernimento em saber aonde procurar. Aquela hora que eu disse, pedir benção, quando eu falo pedir benção é isso. Respaldo. Ter respaldo. Vou dar um exemplo. Eu vou indicar um produto, beleza, produto X. O que custa eu ir lá, pegar o número do cara que revende o produto e falar, ó, eu quero falar com o revendedor desse produto, com o assistente. Porque toda empresa hoje tem seu assistente. Sim. Cara, eu fiz a indicação desse produto, eu quero saber o que pode, o que não pode, o que ele é resistente. Muitas vezes você tem uma cartilha que fala isso. Mas uma cartilha é totalmente diferente de um profissional que tem uma experiência no campo. Então, eu aprendi isso. Eu aprendi que a gente tem que ter respaldo. Ser respaldado não é ruim. E outra coisa, só de você ir comunicar com um representante daquela marca, você pega uma amizade. Então, é uma forma de network, é uma forma de você entrar. Sim, e ter uma boa relação, né, com todas as pessoas que a gente tem aquele contato. Muitas vezes você tem aquele primeiro contato com o comprador, com o fazendeiro, né? E muitas vezes aquele fazendeiro não é aberto a uma alternativa nova, Sim. né? O que você poderia dar de dica naquele primeiro contato? Sei lá, Primeira, chegou primeira, lá um fazendeiro que você não conhece, como é que é a primeira primeira abordagem? abordagem minha é o seguinte: eu nunca faço indicação na minha primeira abordagem. Quando eu vou fazer o reconhecimento, a vistoria de uma propriedade, primeiro eu vou conhecer o problema. Chego no produtor e falo assim: qual é o seu problema? O que você quer fazer? Qual é o seu objetivo? O produtor, meu objetivo é fazer isso, é produzir isso, produzir isso. Eu falei, ok. O que você está disposto a gastar? Você está disposto a investir ou não? Aí o produtor, tem que ver. Eu falei, não, é o seguinte, eu trabalho com cálculo de custo por hectare. Só que eu sempre trabalho mostrando resultado. Uma coisa que eu aprendi dentro da própria empresa que eu estou hoje. Você tem que mostrar para o produtor o que vai custar o hectare. E o que você vai produzir para pagar aquilo. Quando a gente Tudo fala bem da anotado. integração lavoura-pecuária, eu acho que a jogada da integração lavoura-pecuária hoje, voltada para o pecuarista, é isso. Você chega o cara lá que quer reformar a sua pastagem. A pastagem está degradada. Aí o cara, Messias, eu quero recuperar minha pastagem, colocar capim, mas vai ficar muito caro se eu adubar. Então, a jogada na integração lavoura-pecuária é essa. Você vai fazer a correção do seu solo, fornecer nutriente para ele, com custo zero, digamos assim. Por que o custo zero? Porque a pastagem vai ficar. Você vai pagar a reforma da pastagem com o milho. Aí, às vezes, acontece muito do cara falar assim, eu quero fazer silagem. Eu falei, ok, a gente faz o custo da silagem também. Só que em vez do cara ter que tirar aqueles animais para aluguel, ele vai ficar com os animais na fazenda. Quando a gente joga o custo do aluguel, por quantidade de animal por hectare, abate. Aí o cara fala assim, caraca, velho, por que eu perdi essa oportunidade muito tempo? Então, a jogada nossa, que somos técnicos no campo, a TV de venda, é trazer solução. Só que a solução, ela tem que ser viável. Não adianta eu chegar no produtor e falar assim, Carlos, você tem que fazer isso, isso, isso e isso. E aí, o que eu vou ganhar com isso? Então, o nosso desafio hoje, que está no campo, é produzir com sustentabilidade, mas economicamente. Não adianta eu não colocar o econômico no meio. Produzir mais, gastando Produzir mais, menos. gastando menos. É igual um produtor, ele tem engenheiro agrônomo que a gente já tem na região do Bico. Ele fala assim, cara, eu aproveito o meu solo. E a melhor forma de aproveitar o meu solo é dando o que ele precisa. E o que você observa, assim, a principal dificuldade dos pecuaristas aqui da região? Porque você trabalha com o sistema de Integração integração, lavoura-pecuária. lavoura-pecuária. Qual que é a principal dificuldade? Você vê, assim, uma diferença de perfil do agricultor, do Sim, pecuarista? sim. Assim, Como é que você enxerga esse a minha cenário? Vamos falar aqui do estado do estado do Tocantins. Tocantins. Aqui no Tocantins, a primeira visão que eu vejo é a questão de
de investimento. Normalmente o produtor vem me procurar, Messias, eu quero fazer o planejamento. Vou dar um exemplo. Nossas áreas hoje estão em torno de 200, 300 hectares, 100. São áreas relativamente grandes para pecuarista. Certo. E assim, o maior problema que a gente enfrenta é a questão do econômico. Porque o cara que era acostumado a fazer uma reforma, que ele só trocava semente de capim, gradeava, jogava uma semente de capim, ele ia gastar ali em torno de seu 4 mil, 3 mil por alqueiro. Quando você joga o custo da lavoura, que sobe ali para os seus 20, 25, em torno de 10, de 7 mil por hectare, 6 mil, o cara fala assim, opa, esse custo vai subir. Então, não só questão de custo também de investimento, mas é questão de maquinário. Porque o pecuarista, normalmente, ele tem o trator, aí ele, não, eu vou comprar a plantadeira. Ele não tem o Eclus, a gente tem um intervalo, normalmente, de 30 dias de aplicação. Para aplicação de inseticida. Então, a gente tem que trabalhar, uma coisa que a gente busca muito é trabalhar com milhos, com tecnologia, só que fazendo refúgio. Porque a gente que está na integração, a gente tem muito medo desses materiais criar uma certa resistência. Então, a gente sempre está trabalhando com o refúgio do milho. Que a gente trabalha com milho, vou dar um exemplo, o Powercore Ultra, que é um milho da Pioneer, 3858, e a gente faz a zona de refúgio, que é para que aquelas lagartas, quando ela virar mariposa, elas cruzam entre si e não cria uma certa resistência com o milho da Powercore, a tecnologia Powercore. Que é até interessante falar sobre essas tecnologias. Essas tecnologias elas vieram para ajudar o produtor. Só que se você não aplicar ela correto, daqui 5 anos ela vai se tornar devasada. Ela vai se tornar um problema, não uma solução. Então, o que eu mais noto no produtor hoje, o cara da pecuária, é a dificuldade em questão de você investir, você fazer uma adubação boa, uma adubação do que está pedindo. Porque a adubação, ela não é só adubação de produção, ela é adubação de manutenção. Eu não posso pensar em adubação só para produzir. Como é integração lavoura-pecuária, eu tenho que pensar no residual do solo. Então, o jogo da integração lavoura-pecuária é esse. E aí, o outro problema que eu falei é a questão de máquinas. Porque a gente ainda é muito na pecuária. Eu não tenho um Hércules para fazer a distribuição de granulado depois que passa os 30 dias. Eu não tenho eu costumo chamar de gafanhoto, mas um Uniporte que faz a aplicação de fungicida, que normalmente as aplicações de fungicida são indicadas ali no V6, V7. Já é o período que eu não consigo entrar com um trator normal, senão eu vou quebrar o milho. E com relação a qual que é a maior dificuldade, Messias, que você enxerga do pecuarista, o agricultor, em implantar o sistema de integração? Você vê ainda que o produtor quer, só que muitas vezes ele não segue a recomendação, ou ele quer, só que ele não tem a estrutura mínima adequada para acessar a essa tecnologia. O que você enxerga de principal dificuldade? O que você observa aqui no estado? É muito fácil um agricultor virar pecuarista, mas é muito difícil um pecuarista virar agricultor. Por quê? Primeiramente, a questão de, não é nem cultural, mas a forma que ele trabalhou a vida inteira. Cultural, a forma que ele é acostumado a trabalhar. O pecuarista, ele é mais extrativista. Ele é o cara que reveste o solo, joga a semente, o boi está ali. Porque você colher capim é muito barato. Mas você colher milho fica caro, você colher soja fica caro. O que eu noto é o seguinte, por que o pecuarista é mais difícil? O pecuarista está acostumado na forma extrativista. Quando ele tem a visão, que é a visão de fazer adubação de manutenção, ele tem um custo. E esse investimento não é pouco, é alto. Então, muitas vezes, o que trava é essa questão de investimento, disponibilidade de maquinário, mão de obra. Mão de obra é um fator muito importante. Porque é o seguinte, normalmente o cara que está trabalhando lá na pecuária, ele sabe pilotar um trator, mas ele não sabe pilotar uma plantadeira, uma distribuidora de calcário. Ele não sabe mexer no GPS. Regular. Ele não sabe regular. A gente está batendo muito nessa tecla, onde a gente vai. Regulagem. Pega a equipe, dá um treinamento.
A gente está dando treinamento para Investir as equipes. investir no colaborador, né? No colaborador. Eu sempre, quando eu chego na fazenda, a reunião para fazer um levantamento, um acerto de planejamento de LP, eu gosto que o funcionário responsável. Quem é o cara responsável? É ele? Encarregado. Ok. Cara, é o seguinte, nosso planejamento é esse. A gente tem tantas aplicações, a gente tem tantas regulagens, é assim que funciona, é assim, você topa. Porque o colaborador, ele é muito importante. Você eu costumo falar, você tem clima, nutrição, que é a adubação na planta, é muito importante, MIP, controle de pragas. Só que se você não tiver um colaborador para fazer isso rodar, você não pode fazer só. Você tem que vender e todos têm que comprar a ideia, tem que acreditar no processo. Então, porque não adianta nada você acreditar se o proprietário, né, ou se até mesmo o encarregado ali não comprar a ideia. Porque muitas vezes que você acaba de formar, chega na propriedade, esse menino novinho está me falando, mostrando esse produto, por que vai dar certo? É por isso Nós que eu começamos falei. desculpa só te interromper, para finalizar, no outro podcast nós começamos com o Átila. Nós falamos sobre extensão. E isso é uma grande dificuldade que muitas vezes o extensionista encontra da Rural Teams, de realmente colocar em prática algumas metodologias que, de acordo com a literatura, são eficazes. E você tem que, muitas vezes, convencer, né? Ou até mesmo agregar a técnica do produtor com a sua metodologia para que realmente ele possa encarar esse novo desafio. É algo que a gente que está no campo, a gente tem que trabalhar, que é vender a nossa ideia. A gente está vendendo a nossa ideia. Então, o que eu falo para vocês hoje é o seguinte, não adianta eu chegar com demagogia, eu chegar lá falando coisa bonita, eu tenho que mostrar como vai funcionar o resultado. Então, a gente que está na área comercial, a gente está aprendendo isso hoje. Fulano, a sua lavoura vai custar tanto, você vai produzir tanto. Como que a gente mostra que vai produzir? A gente tem que ter os cálculos. Você fazendo certo, vai produzir. Agora, se você fizer errado, você não vai produzir. Se você fizer a nossa técnica aqui, provavelmente você vai depender de uma coisa, só do clima. E aí, uma coisa que toda agrônomo, vou dar um conselho para vocês, toda agrônomo tem que ter. Fala uma dica aí. O contato de São Pedro. Toda agrônomo tem que ter o contato de São Pedro. Eu fiz amizade com ele. Fez o network. Fiz um network com São Pedro, meu amigo. O cara virou parceiro meu. Você manda um zap para ele. Olha, falei para ele esses dias, segura a chuva aí, porque a semente não chegou ainda. E quando cair água no chão, o companheiro vai começar a mandar mensagem. Ele segurou. E quando essa semana já está começando a querer firmar a chuva, já tem nego companheiro mandando mensagem. Ô, sou, cadê? Cadê a semente? E assim, brincadeiras à parte, a gente tem que ter confiança no nosso trabalho. O que a gente aprendeu aqui na faculdade não foi à toa. Se eu fizer tudo certo, a chuva vier do jeito que a gente esperar, meu amigo, é só bala na agulha e porva comendo. Eu acho que o agrônomo, né, juntamente com o produtor rural, ele trabalha em um ambiente com inúmeras variáveis, que muitas delas a gente não tem esse controle. A gente faz um planejamento, né? Só que muitas vezes aumenta o adubo, dá um probleminha na política, sofre uma oscilação de preço, dólar sobe, desce, choveu demais, apareceu alguma praga ali inesperada, alguma doença. Ou seja, são inúmeras variáveis, só que a gente tem que ter o quê? O planejamento, a gente tem que saber o que vai fazer. Esse é o principal ponto. Tudo que você planeja, você antecipa o problema. A gente trabalha tentando antecipar o problema. Ah, Messias, mas então quer dizer que vai dar problema. Às vezes pode nem chegar perto do teu problema. Mas uma coisa a gente sabe que todo ano tem incidência de fungo. Então, vamos planejar a aplicação de fungicida. Eu sei que todo ano eu tenho um problema com lagarta. Vamos planejar a aplicação de inseticida para lagarta. Mais uma coisa, a gente não aplica sem vistoria. Estou vistoriando a área, vi ali planta raspada, lagarta, vamos aplicar. Agora, tem um mal aqui na nossa região que está chegando, que é cigarrinha. Cigarrinha, ela já tem, ela já está. Não adianta pensar que você não vai aplicar. Todo planejamento de milho, a gente já entra com controle para cigarrinha.
Porque a gente Já sabe tá que é no um problema, protocolo, né? já está no protocolo. Então, a gente já chega, mostra o protocolo, mostra o dano que aquele inseto, que ele é um vetor, né? Ele é um Uhum. vetor de um vírus, mostra o que ele pode causar através do vírus que está nele. E o produtor, aí eu chego e falo assim, cara, é o seguinte, você quer arriscar? A gente, quando tá fazendo investimento alto, a gente tem que minimizar, fazer o máximo para ter esses perigos. Para que eu vou deixar para me comprar o produto lá quando chegar a época? Já faz Porque é o o seguinte, a planejamento. janela, quando ela começa a rodar, a janela já começou a abrir agora. O pessoal está plantando o soja. Começa agora e fecha quanto? A janela nossa de plantio do milho, o último milho que a gente planta é no mês ali de março. Até 4 de março tu ainda arrisca. Uhum. Outra coisa, falei de São Pedro, mas aqui no Tocantins a gente é abençoado. Região do Tocantins e do Pará. Que é... Aqui, meu amigo, pode plantar que vai chover. Eu costumo falar isso. Aqui a gente tem muito pouco, mas muito pouca incidência de veranico. E dificilmente você vê, eu perdi 10, 20%, 30% da minha lavoura por falta de água. Aqui às vezes a gente tem estresse hídrico ao contrário, água demais. E outra coisa, um problema que a gente tem no Bem nosso solo, concentrada. o problema que a gente tem no nosso solo e que os profissionais vão pegar isso no campo, nossas terras são terras baixas. Talvez um dos fatores que mais limita a produção do Tocantins hoje é a altitude. Buscando ali para a região do Blica, o Tocantins ele tem solo de todo jeito. Ele tem solo cascalhado, ele tem solo arenoso. Zona de transição, né? Tem uma mistura, né? E eu descobri um solo novo agora, Qual que é? Melechete. Melechete. Melechete, ele é um solo muito siltoso, Uhum. mas Melechete, porque dá 10 milímetros de chuva, vira parecendo aquele barro de louça, aquele barro de você fazer fogão. Aí o pessoal da região do Bico chama ele de Melechete. Melechete. Melechete, eu até vou procurar depois na literatura se existe esse termo, que eu achei muito Melechete. interessante. Melechete. E assim, são as terras baixas, umas terras com a fertilidade muito alta, mas tem esse problema. Choveu 10 milímetros, meu amigo, você não roda mais trator na área, não. Ô, Messias, entrando no assunto aqui. Você é filho de produtor rural, Sim. né? Ao longo da sua graduação, você foi adquirindo conhecimento, né? Foi, né, tendo experiências novas. Formou. E aí? E em casa? Como é que foi realmente colocar em prática? Como é que foi essa relação aí com seu pai, com Com seu minha irmão família, também, aham. com relação a colocar em prática aquilo que você estava aprendendo e depois, após a sua formação? Você tinha o talão de cheque em branco para chegar lá, fazer... Como é que foi esse processo? Eu queria. Muitos falam que casa de ferreiro, espeto de Espeto de pau. pau. Como é que Vamos lá. foi? Primeiramente, eu queria mandar um abraço pro meu pai, seu Divino Eusébio, Luciano, meu irmão, minha irmã também, minha mãe, minha família Família, em si. assim, sensacional. Família, Família real lá de Pissarra, né? eu vou falar, eu carrego no meu coração, eu sou muito família, mas vamos lá. Primeira coisa, que meu pai ele é um cara do resultado. Uhum. Você quer aplicar? Beleza, você tem a tua área aqui, te vira. A primeira área que a gente plantou foi uma área de 15 hectares de milho. Eu mais meu irmão, cheguei, maninho, vamos fazer isso e tal, vamos. A gente distribuiu 32 toneladas de calcário na pá. Os meninos brincando esses dias aqui no campo de agronomia, a gente distribuiu carrinho 1.000 de mão. toneladas no carrinho de mão. Eu falei, cara, eu distribuí, foi 32 na pá. Você e seu irmão. Eu e meu irmão. E o irmão dele é engenheiro Meu irmão civil, é né? engenheiro civil. É. E assim, a gente teve algumas ajudas nesse percurso. Primeira coisa, a gente queria plantar, eu não tinha plantadeira. E aí? Eu liguei pro rapaz que era então prefeito da cidade, falei, cara, eu quero plantar, eu preciso de uma plantadeira e do colhedor de milho, que é o foguetinho que a gente chama. Falou assim, cara, eu arrumo os dois. Pode plantar, pode meter bala. Eu vim aqui em Araguaína. Olha o falei, network aí, ó. Network. Network. Vim aqui em Araguaína. Eu não tinha um dinheiro para comprar. E aí? Cheguei no cara e falei assim, bicho, eu tô precisando de um trem aí, velho, no nome do meu pai. E o cara falou assim, se ele te der autorização, eu compro, libera. A gente fez uma compra. Meu pai até assustou, porque foi uma compra alta. A gente comprou o adubo e o milho. 15 saquinhos de milho e tal. Eu não lembro Você nem comprou o básico. Comprei o básico. O básico. Aí eu falei assim, não, vou comprar. Naquela época a gente não aplicou, a gente só não fez integração na primeira vez. Quantos hectares separou? 15. 15. Pra 15 você, hectares. vamos ver Vamos se ele tá alguma coisa. aprendendo, E né? aí, meu pai falou assim, meu pai viu esse sofrimento e assim, meu pai é um cara que ele reconhece o esforço do filho. E por isso que eu sou grato demais pela família que eu tenho. Ele foi lá e falou assim, eu vou dar um presente para vocês. Ele comprou uma plantadeira, 4 linhas,
Jumilzinho, uma Tatuzinha T2SI, é a mais simples que tem, mas bom demais. Comprou um distribuidor de calcário, comprou a conchinha para encher, Ó, comprou um outro trator, bacana. comprou... Só que tudo na vida não é maravilha. A gente plantou, e eu esqueci de um detalhe, Um pequeno um detalhe. pequeno detalhe. Eu não conferi o espaçamento do meu trator para entrar no meio da lavoura. Nó, e aí? Eu tive que fazer a aplicação de herbicida, inseticida e de adubação toda na mão nos 15 hectares. Sério? Tô falando sério, na aplicação depois do plantio. Nossa, as costas moídas. Eu e meu irmão entrou pra dentro, a gente contratou um diarista, nós dois e mais um diarista. Uhum. Meu pai pegou a caminhonete, entrou pra dentro, carregando um saco de adubo de cobertura e ó. Porque assim, a engrenagem ela não pode parar. Não. Por isso que o agro não para, porque se eu não tivesse aplicado, a lavoura tinha ido embora, eu tinha perdido meu milho. Entrei, fiz a aplicação. O cara da prefeitura falou assim, vai precisar do foguete? Eu falei assim, cara, eu quero ele dia 2. Dia 2. Dia 1º, o foguete Explica pro chegou. pessoal aí o que é esse foguete. O foguete ele é um batedor axial. Ele vai engatado no trator. O trator vai colhendo aqui só uma linha, cara. Uhum. É judieiro. E aí ele vai colhendo aqui, ele bate, ele funciona como um sistema de uma colheitadeira. Uhum. Mesma coisa na colheitadeira, ele joga o grão lá dentro, depois ele bascula. E aí foi desse jeito que aconteceu. A gente colheu esse milho, a gente fez uma produtividade no primeiro ano de 77 sacas por hectare. Agora expectativa. A nossa expectativa era 60. Fala aí, expectativa e realidade. A nossa expectativa era 60, a gente conseguiu colher 70 e poucos sacos. Foi Nossa, o nosso que investimento. isso? Nosso investimento E foi pagou? Pagou a conta? Pagou a conta. E aí, aquela questão, o network. Colhi o milho, beleza. Meu pai falou assim, esse ano nós vamos aumentar. De 15 foi pra... E 15 a gente foi para 20. Só que aí, até então, eu nunca tinha trabalhado com ILP na minha propriedade. E aí? Aí o meu pai falou assim, meu filho, eu não vou trabalhar com ILP agora. Eu falei, não, pai, tá bom. E aí comecei a prestar consultoria. Comecei a trabalhar com ILP. Foi Quando aprendendo. só que eu nunca trabalhei na minha propriedade ILP. Esse ano, o meu planejamento é ILP. Só que esse ano eu já não vou fazer milho. Eu vou fazer sorgo. Então, o que eu quero falar para você é o seguinte. Quando você for fazer algo, você tem que se dedicar. Dá É o um suor, sangue. cara, é o suor. Não adianta eu ter um planejamento e eu não suar para bater aquela meta, para conseguir fazer o que eu quero. Não é só eu falar assim, professor, eu quero ser um agrônomo de sucesso. E cruzar os braços e ficar esperando alguém uma oportunidade. Não, A velho. oportunidade, quem constrói é o Messias, é o Carlos, somos nós. Eu sou dono do meu destino, eu sou dono da minha oportunidade. A gente tem que parar de cruzar os braços e esperar que venha lá de cima. Ah, eu não vou fazer isso por causa que o governo não ajuda. Não pode ter Não vou fazer não. isso porque minha família não ajuda. Meu pai me ajudou porque ele viu o esforço. Ele foi eu imagino que foi uma espécie de teste. Vamos ver o que esses meninos conseguem fazer nesses 15 hectares. E vocês responderam. Porque assim, é fácil eu pegar esse dinheiro e torrar todo na farra. Aham. Agora, eu pegar algo e tornar funcional é diferente. Então, hoje a gente está entrando na ILP, a nossa propriedade está Ótimo. rodando. Eu estou fora, mas estou dentro. Hoje a gente embarcou, o meu pai embarcou os animais que estavam em confinamento. E seu pai acredita no LP? E Qual que é a hoje, visão dele? E hoje meu pai acredita o seguinte, sabe o que ele me fala? Que Falou assim, quem é o agrônomo é você. Ó, a relação já mudou. Então, você vê que eu construí uma identidade para mim. Ótimo. Eu falo para ele assim, pai, eu amava quando alguém falava assim, olha o filho do seu divino. Só que agora, o pessoal fala assim, olha lá o Messias Eusébio, o agrônomo. Olha só, que responsabilidade. Você está construindo uma Eu carreira, estou está construindo construindo minha um carreira, nome. meu sonho. O dia que eu fiz a entrevista na minha empresa, o meu chefe perguntou assim, qual é teu sonho? Eu falei, meu sonho é só um. Eu vou vestir a camisa da tua empresa, mas eu quero ser reconhecido profissionalmente. Ótimo. Porque assim, quando eu falo em reconhecimento, é o cara olhar assim e falar assim, não, eu confio no seu trabalho. Ô Messias, quando você entrou aqui, né, em 16, 2016, você sabia o que realmente você queria? Eu vou formar um agrônomo, fazer isso e isso. Você sabia realmente? Ou como é que Quando foi eu esse entrei processo de aqui, descoberta? eu entrei aqui muito
a gente custava me chamar de caçula. Perdão até o uso da palavra, mas eles custavam me chamar de nenenzinho. Ei, nenenzinho, vamos lá. Aí eu falava assim, cara, eu quero me tornar um agrônomo, mas eu não sabia o que eu ia seguir. Qual foi sua inspiração? A minha inspiração, Porque você tem uma irmã eu tenho uma irmã que é que advogada, é advogada, o irmão é engenheiro é civil. engenheiro civil, meu pai era pecuarista. Ó, Quem é que, normalmente, o cara que é filho de pecuarista, ou ele vai sair, não, eu quero fazer zootecnia, eu quero fazer... algum curso relacionado às ciências agrárias, né? Sim, mas assim, a agronomia sempre, na vida do cara que é pecuarista, é o segundo. Normalmente ele quer veterinário, ele quer... E assim, eu sempre me vi apaixonado pela cultura do milho, porque meu pai, ele tem essa cultura de pecuarista, mas meu pai, ele foi agricultor. Meu pai trabalhou com banana há muito tempo. Sério? Meu pai trabalhou, que meu legal. pai, ele tinha uma produtividade de banana que a gente teve uma época Lá em Pissarra. E a gente tirava banana para Araguaína e Imperatriz. E era grande. A gente teve um embargo do Mal do Panamá, que foi naquela época. E assim, a nossa área foi uma zona branca, não teve. Só que foi taxado. Questão de governo. Meu pai ficou indignado com isso. Falou, ó, acabou com tudo. E assim, a minha inspiração maior hoje é meu pai. Porque meu pai, ele não é o cara que tinha uma técnica, mas ele sempre tentou fazer algo diferente. E assim, quando eu olhava na nossa propriedade, eu não vi uma propriedade que poderia produzir só proteína. Eu vi uma propriedade que poderia produzir grãos. E grão é fartura. Porque você tem... Se você tiver disponibilidade de grão na sua fazenda, você vai aumentar a sua taxa de lotação de animais. Que você vai produzir a silagem, você vai produzir a ração. E hoje a gente está roda lá na fazenda, o pessoal só compra o núcleo. A ração toda é tocada lá. A gente tem a equipe que faz a ração. Aí aquela questão, a gente tinha um funcionário, hoje a gente tem 4. Olha só. Qual que é o tamanho da sua área lá? A área nossa lá está em torno de 840, 900 hectares. Ah, bacana. É uma área boa de se trabalhar. E o nosso objetivo lá é intensificar. A gente quer sequestrar animais. Só que como a gente sabe que capital não é assim, eu chegar e pá. Eu ir no banco, eu falo para todo produtor, cara, cada um tem um planejamento. Nosso planejamento nunca foi se endividar. Então, sempre a gente faz com capital próprio, sempre a gente compra uma coisa de cada vez, sempre vai buscando. É um planejamento financeiro. É o planejamento financeiro. E assim, quando eu falo que aonde eu me inspirei, a minha inspiração ela veio de pessoas que estavam ao meu redor. Como eu disse no começo, as amizades que eu tive aqui são pessoas que tinham uma vivência maior que a minha, pessoas experientes. Meu próprio coordenador, que foi uma pessoa que eu fiz uma amizade durante o curso, e é uma pessoa que depositou a confiança em mim. Nós iremos trazer aqui o professor Felipe falar um pouquinho aí sobre a nota 5 do MEC, nós vamos combinar. E o professor Carlos, professor Duval, professora Daiane, são pessoas que ajudou a construir a minha mentalidade. Porque, como eu disse, eu entrei aqui, eu era um garoto. Eu era um menino de 16 anos. Você entrou muito novo, né? Eu me formei com 20 anos, 21 anos. Muito novo. Hoje tô com 23. Novinho. Os meninos da loja ainda falam assim, tô ainda caçulinha. É novo. Só que eu sempre estou buscando a questão do profissional. Porque eu quero me tornar um profissional de excelência. Hoje eu estou num patamar que alguns julgariam bom. Para mim, eu estou bom, só que eu quero mais. Ótimo. Sempre... Eu quero buscar mais. E eu vejo que, Messias, fala um pouquinho mais das suas experiências. Você foi aluno de iniciação científica, se envolveu também com empreendedorismo, né? Conte aí um pouquinho dessas experiências. Eu vou falar uma coisa. Eu vou de 0 a 100. Como eu disse, o que eu poderia aproveitar, que eu aproveitei. É ligado no 12, né? É porque eu sempre gostei de fazer parte. Onde eu tô fazendo parte. Conta aí um pouquinho sobre a sua experiência. Vamos lá. Primeiro, iniciação científica. Eu fazia a iniciação científica do Bacurizeiro, como eu disse. Tem dica para os alunos? Qual que é a sua visão hoje? Eu sempre falo assim, o que te agregou a iniciação científica na sua vida profissional? Eu sempre tive um problema, isso aqui agora, que eu estou falando. Eu sempre fui muito tímido na hora de falar em público. Eu sempre fui muito bom de conversar aqui, eu e o outro cara, mas se eu estivesse em público, na frente de alguém que me pressionasse, eu me sentia meio que acanhado. Na base. Quando eu fiz a minha iniciação, eu quase tremi na base. Eu participei da sua apresentação, não foi? Eu participei, eu tremi na base, da jornada científica. Eu tremi na base, tremi. O Duval chegou e disse, cara, o que aconteceu contigo? Travou. Travei.
Aí, beleza. Todo trabalho eu travava. E até que um dia eu fui apresentar algum trabalho e eu descobri uma técnica. Eu descobri algo para mim conseguir apresentar tranquilo. Olha, se você quiser compartilhar, e Vocês essa notaram, técnica vocês aí pode notaram que eu ser. sempre estou articulando? Eu tenho que ter um ponto de escape. Então, eu não posso chegar aqui, cruzar o braço e ficar. Não, eu tenho que estar articulando, eu tenho que ligar a minha ideia com a minha mão. Eu costumo dizer que o meu cérebro está ligado com a minha mão direto. E assim, a iniciação, ela serviu para mim conhecer a minha fraqueza. Porque você só pode resolver o seu problema se você conhece a sua fraqueza. A partir do momento que eu soube onde era a minha fraqueza, eu comecei a trabalhar em cima daquilo. Aí, beleza, terminei a iniciação, recebi um convite para fazer parte de uma mentoria na época não era nem Pequitec, na época era... Não vou lembrar o nome, cara. Do nosso parque de Parte de empreendedorismo. empreendedorismo. Na época era outro nome, na época era NET. Uhum. NET, se eu não me engano. E assim, foi uma das experiências maravilhosas, porque legal. eu tive uma coisa chamada também network. Eu conheci pessoas fora da casinha, fora da minha casinha. Que eu Seu conheci. convívio Eu natural, conhecia né? gente do meio do agronegócio. Ah. Eu passei a conhecer o cara que fazia investimento lá no mercado financeiro, o cara que tinha uma ideia de montar um trem mais doido que tudo junto. A gente participou, até inclusive a gente ganhou isso, que é a Olá Rancho, que eu fiz Foi, parte, com o professor. professor Romualdo, eu fiz parte da equipe que idealizou o Olá Rancho, faz parte ainda. Que inclusive eu também hoje faço parte do Chambari Valley. É verdade. Eu sou um dos remanescentes do Chambari. Então, assim, Como é que foi as experiências aí? as experiências, elas me trouxeram uma Você visão, viajou? uma visão fora do campo. Não é uma visão que eu olho só para o meu meio. Eu notei que muito cara do agro estava perdendo espaço por cara do sistema de informação. Porque eu vou te falar um negócio. São números. O cara, para ele confinar um boi, é número. O cara, para ele plantar um milho, é número. Então, o cara que estava lá na gerência do negócio, ele simplesmente podia pegar um técnico, falar, ó, você vai fazer isso e isso, e eu vou gerar o número aqui. Ele gera uma planilha, ele vai fazer os cálculos, você tem que me entregar isso. Tem que saber fazer conta, né? Então, é isso que a gente notou no meio do agronegócio. Por que que eu participei disso? Porque eu queria ter uma visão diferente. É aquela que o professor Carlos sempre fala. Você tem que ter uma visão holística. Todo o processo. Todo o processo. Você tem que ter uma visão fora da casinha. Quando a gente fala fora da casinha, eu tenho que olhar desde o cara que é responsável por gradear, até a mulher que faz a comida, o funcionário, ao cara que planejou, o cara que está pagando aquilo. Entende? Eu não posso olhar o processo como só aqui. Eu tenho que olhar o todo. Bacana, você falou aí, ó, experiência com iniciação científica aqui, experiência com empreendedorismo. Qual outra experiência bacana que você teve aqui na instituição que te agregou? Eu acho que a experiência que eu tive mais bacana foi a de liderança. Porque o mestre Felipe, o professor Felipe, ele sempre me colocou à frente. Messias, a bola é tua. Você domina e foi sai o jogando. orador. Eu fui orador da minha Eu turma. lembro. Foi O cara que orador. tinha medo de falar. E olha que na minha turma tinha muita gente melhor que eu em oratória. Tinha muita gente, mas o Felipe fez o convite, os meninos concordaram. Eu falei, cara, eu tô pronto. Vamos lá. E assim, a minha experiência como liderança foi Os eventos, né? os eventos. Se você organizou, fala um evento que você organizou. Semeagro. Semeagro. Primeira Foi Semeagro. a primeira Semeagro. Primeira Semeagro. E assim, a primeira Semeagro foi um sucesso. Foi. A gente organizou mini curso, a gente simplesmente, Lotado. cara, foi top. Foi Semeagro. lotado. Acho que foi um dos eventos que deu mais participantes. Foi ali o auditório, né? O tanto que Tava eu lotado. tenho fotos desse evento, eu até brinco assim, cara, eu sinto saudade disso aqui, de estar no meio das pessoas, no meio dos acadêmicos, agregando, pegando conhecimento e agregando. Porque a gente que está no meio do campo, que está no campo, a gente aprende de algumas formas. Lendo, na prática e conversando com o produtor. Então, a gente tem que ter essa abertura. Conversar com o produtor. Saber a necessidade, entender. Porque todo problema a gente tem que entender a causa dele. Não adianta eu tentar solucionar algo pensando na forma que eu aprendi na faculdade. E o Messias, vocês, né, como primeira turma, eu vejo que vocês
pavimentaram boa parte da estrada para que as próximas turmas, né, pudessem passar. Por exemplo, um exemplo disso é o nosso campo experimental. O que era o campo experimental, Messias, quando vocês chegaram aqui? Eu joguei bola lá. Eu joguei bola no campo experimental. E, Era um campo de futebol. e eu até falei, brinquei com o Felipe. Eu falei pra ele assim, Felipe, esse campo bem aqui tem muito só meu. Aí ele falava assim, tem nada, tu ficava lá em cima. Eu falei assim, mas o planejamento todo era meu. Aí ele falava assim, mas era nosso. Eu falei assim, não, mas o bom dessa troca de ideia com os professores é que a gente debate, troca uma ideia, podia fazer assim, vamos fazer Legal. assim. Eu acho que você não estava numa aula de mecanização experimental, que a gente trouxe um trator de um colega nosso, Foi do do Vitor Luiz. Vitor Luiz. Eu lembro, eu estava aqui. A gente trouxe o trator e Foi fez uma foi subsolagem. A gente gradeou, na verdade, porque... gradiou, porque ali era uma área compactada para um campo de futebol, ou seja, nós tivemos que realmente construir uma área. E esses dias até peguei as primeiras análises, quem pegou foi eu, e eu tive a oportunidade de pegar as últimas de novo. E eu achei interessante porque assim, eu vi o nível de fertilidade, a diferença, quantidade de matéria orgânica bem maior, alumínio zerado. A primeira vez que eu peguei, alumínio estava 50%. Realmente era uma área assim que não seria a área indicada para você implantar na lavoura, Então entendeu? Nós tivemos realmente são esses construir. detalhes que fez com que a primeira turma de agronomia, que hoje está com peso no mercado, a gente vê os nossos... Eu fico muito feliz quando eu vejo meus profissionais, amigos. Eu até brinco com eles e falo assim, cara, não vamos brigar por causa de empresa, não. Vamos manter nossa amizade. É. E assim, Messias, nós temos, né, uma grata satisfação de quê? Do quê, né? 100% dos nossos alunos, vou falar da primeira turma, né? 100% dos alunos que formaram aqui da primeira turma ou estão empregados ou estão com seu próprio negócio. Ou estão empregados ou estão com seu próprio negócio. É algo que eu fico Não é, ô feliz. É Messias? assim, isso é algo verídico. E números aí, ó, você vê ou alunos que entraram na primeira turma, né, depois trancaram, depois retornaram, mas Mas estão inseridos no mercado. mercado. Não é só a primeira, a segunda, a terceira. Tem muitos alunos que já conseguem um emprego durante a graduação, Sim, sim. através, por exemplo, dos estágios obrigatórios. Nós temos alunos eu comecei aí. a falar no início e não terminei. Eu fui chamado para a Terra Foz, eu fiz o estágio obrigatório. E assim, como eu disse, eu sempre tive uma facilidade em resolver problemas. Uhum. E aí aconteceu um episódio que eu resolvi um problema que ia dar uma confusão. E eu resolvi coisa pequena que eu desembolei. Uhum. Na época, meu então chefe, que era o gerente, chegou e falou, cara, velho, tu quer vir trabalhar com a gente? Eu falei assim, eu escuto sua proposta. Só que eu tinha um objetivo. Eu acho que o homem ele tem que ter objetivo na sua vida. O meu objetivo era o seguinte, quando eu me formasse, eu ia passar um ano trabalhando na minha propriedade. Eu ia fazer o planejamento de produção da minha propriedade durante um ano. Uhum. Depois eu ia sair. Cheguei, conversei, escutei. Eles me chamaram para fazer parte da equipe de nutrição. Eu falei assim, cara, a proposta é muito boa. Só que eu quero trabalhar na área de lavoura, integração lavoura-pecuária. Na Terra Foz, nessa época, não tinha a linha de integração. Ó. Aí o cara falou assim, cara, sabe o que é uma linha boa? Eu sempre tive um planejamento. Não deu negócio, saí. Tive ofertando com algumas empresas durante esse período, que eu acho que eu costumo dizer que o emprego é igual um casamento. Tá certo, a única diferença é que você não vai ficar lá a vida toda, né? Digamos assim. Mas você tem que se dedicar, você tem que encontrar algo que dê certo com você. O ambiente tem que ser favorável. Não adianta eu chegar numa empresa e o ambiente não ser favorável, eu trabalhar com pessoas que não se dão bem comigo. E aí eu tive algumas empresas, não deu certo. E aí com um ano que eu estava no mercado, um produtor que eu atendi falou assim, cara, foi bom. Eu podia te indicar para tu atender uma loja lá, que é bom que você atende para mim através de lá. Através de um produtor que eu atendi, ele me indicou. Só que é o seguinte, o cara falou assim, não, eu conheço o trabalho dele. Eu fui, tive a reunião, ele falou assim... Aí eu até falei assim, você lembra que eu falei que eu queria a porta aberta? Uhum. Eu tô de frente a ela agora. E aí? Eu vou entrar ou não? Aí ele falou assim, primeiramente eu quero saber o que você quer. Aí eu disse aquilo. Eu disse que eu ia me dedicar ao máximo. E é algo que eu me dedico.
Eu tô aqui para vestir a camisa e jogar. Ah, eu não vou ser capitão, mas eu vou jogar, eu vou me dar o melhor, eu vou dar o meu melhor. Eu vou dar o sangue. Fui chamado, já tô com 2, 3, entrando no terceiro mês já. Bacana. Tô dando muito certo. Feliz. Muito feliz. Equipe bacana. A equipe é muito boa e hoje eu faço parte da equipe, eu tô ajudando a construir a equipe agrícola. Boa, top. É algo, Preciso. é algo que tem meu supervisor, que é o principal construtor, que é o cara que está na frente, mas eu vejo que tem meu nome. Então, quando eu faço uma venda boa, cara, eu comemoro. Que legal. Quando eu faço uma indicação, que o cara segue minha indicação, eu comemoro. Bacana. Tem que realmente vestir a camisa, acreditar, né, no que está fazendo, para que realmente as coisas possam prosperar. Messias, você falou que quando você entrou, seu sonho era formar-se. E agora? Qual que é o sonho do Messias? Agora o sonho do Messias, maduro, um cara que sabe o que quer. O que você quer, Messias? Qual que é o seu sonho agora? Primeiro, meu maior sonho, como eu disse, é ser reconhecido como um bom profissional. E para isso eu venho, como diz o outro, não é algo que eu sei que eu não vou conquistar do dia para a noite. Uhum. É algo que é trabalho de formiguinha. É aos poucos. E o meu maior sonho, simplesmente, é ser um cara pioneiro da integração. Pioneiro não, mas destaque, porque pioneiro já tem outros. Destaque da integração lavoura-pecuária, não só no Tocantins. Eu vejo que não só no Tocantins, eu vejo que eu tenho mercado e eu tenho ambição para estar em outros estados. E o pessoal aí que quer aprender um pouco mais, né, sobre integração, quais são os canais, quais são as fontes, o que você poderia indicar aí de cursos, né? Que os nossos eu estou terminando minha poderiam... pós em recuperação de áreas degradadas. Legal. Por onde, Aí Messias? é pela IPBIC, um projeto, ela é online, mas eu achei muito bacana porque eu consigo assistir às aulas à noite. É um pouco, a carga horária é um pouco pesada, mas eu consigo ali durante a noite sentar durante 2, 4 horas e consigo da onde eu estiver. Como eu falo, a oportunidade é nós que criamos. E assim, eu tô quase terminando ela. E aí esses dias eu conversando com o produtor, cara, por que tu não fez uma pós-graduação em integração lavoura-pecuária? Falei assim, primeiro eu tenho que ir na necessidade de vocês. A necessidade não é recuperar solo? Então, primeiro eu tenho que aprender como aderir o manejo. E tem muito curso de integração lavoura-pecuária. Tem uns meninos aí, muito bom, que eu costumo falar, que é o pessoal do AgroDepende. Eles têm uns cursos muito bons. Agora, a gente tem um material que é de graça. É só você pegar aí no Google Acadêmico. Eu não vou nem no Google Acadêmico, eu entro direto no site da Embrapa. A Embrapa, ela tem conteúdo de excelente qualidade. E 0800. 0800. E outra coisa eu vou falar para vocês. Integração lavoura, na verdade é ILP, Integração Lavoura Pecuária Floresta, em si, que a gente tem até algumas áreas que vai atender ILPF. A ILP é uma tecnologia brasileira. É algo que a gente tem que trabalhar, a gente tem que botar em prática. A gente vê um sistema que é integração, que o pessoal está fazendo muito, mas não é integração lavoura-pecuária, ele faz mais para controlar a questão de umidade, que é o sistema Mirai, que é milho consociado com estilosante. Então, são novas práticas. Aí o cara fala assim, esse dia um cara falou assim, moça, aquilo não presta. Eu falei, cara, presta. Se tu aplicar a técnica correta, presta. Agora, não adianta eu tentar colocar no produtor que não vai aplicar a técnica. Então, esse perfil eu, como profissional de assistente técnico de campo, de venda, eu tenho que identificar. Eu tenho que indicar o produto que o produtor vai fazer. Não adianta eu chegar lá e indicar o milho mais produtivo, sendo que o cara não vai fazer a adubação correta. Eu tenho que indicar o milho que eu sei que ele vai trabalhar a adubação. Então, o perfil do produtor você conhece na hora que você está. No tete a tete, na conversa, né? Bacana demais. Ô, Messias, estamos chegando ao final. Foi realmente um prazer inenarrável conversar com o engenheiro agrônomo Messias Eusébio. Messias, deixa uma mensagem, dicas, né, para o aluno que acabou de entrar no curso de agronomia do Nitepai. Quais são as dicas de ouro, né, que você poderia deixar para o pessoal aí? Primeira dica de ouro. Dedique-se. Dedicar o curso. Foque sua mente no que lhe interessa. Outro conselho que eu vou dar para vocês, façam amizades que agregam. Façam amizades que agregam.
É, aquele que... Tá certo que a gente não vai só sugar, a gente tem que oferecer algo em troca. Claro. Mas você tem que ter uma sinergia entre pessoas. É alguém que vai me ajudar a subir. É igual a relação do Pra enxofre. É igual a relação do enxofre com o nitrogênio. O nitrogênio e o enxofre ele tem uma sinergia. Então, se eu não tiver sinergia com meus colegas, com o mercado de trabalho, dedique-se, busque. E eu vou dar um conselho de ouro para vocês. Que eu escutei isso do meu pai. Eu amo meu pai por causa disso. É o cara que jamais me aconselhou. Cara, você é dono do seu destino. Você escolhe seu destino. As escolhas que você vai fazer vai influenciar no profissional daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos, quando você se formar, você vai olhar para trás e falar assim, cara, por que eu não escolhi isso diferente? Por que eu não fiz isso? Por que eu não me dediquei à matéria do professor Carlos? Por que eu não me dediquei a conhecer pessoas que me agregam? Então, o conselho que eu dou para vocês é isso. Faça boas amizades, construtivas. E o cara tem que viver também. Uma farrinha não é problema. O problema é você não conseguir fazer o seu trabalho. Farrinha com responsabilidade, né? Tenha responsabilidade. A vida ela é feita de responsabilidades. Então, meus amigos, é isso aí. Um abraço. Quero abraçar cada um de vocês que está do lado daí e dizer que eu estou de coração aberto para poder ajudar todo mundo que vier. Eu falo isso toda a vida para os acadêmicos. Tem muito acadêmico que vem me procurar. Falei, cara, o que eu puder, onde eu ver que você se encaixa, eu vou tentar te ajudar. Só que não é algo que eu vou fazer do dia para a noite. Até porque as oportunidades, elas são... Eu costumo dizer que a oportunidade, ela é única. A oportunidade, ela vem uma vez, é um relâmpago, é um trovão. Bateu, acabou. Você tem que aproveitar. Então, aproveite as oportunidades que vocês estão recebendo. Não jogue fora seus sonhos. E Deus abençoe. Obrigadão, Messias. Foi um prazer imenso. Inenarrável. Pessoal, mais um episódio do nosso Agrocast, o podcast do agronegócio. Se você gostou, curta, se inscreva no canal e até os próximos episódios. Obrigadão, Messias. Até mais.